Vamos lá, pessoal. Oitavo ano. Então, a gente vai rever um pouquinho sobre como que acontece o funcionamento, né, da circulação sanguínea, que é dividido em pequena e grande circulação, como nós já vimos na aula anterior, né? Então, coloquei aqui para vocês que o coração, ele é o quê? Ele é uma bomba em funcionamento. O tempo todo, pessoal, o coração, ele trabalha fazendo movimentos de contração e relaxamento. O coração ele bate desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Que a gente é um embriãozinho. E aí ele funciona até o final da nossa vida. Ele é um órgão todo formado de músculo, né? Que é o miocárdio, que é o músculo do coração, músculo cardíaco. E esses movimentos de contração e relaxamento recebem dois nomes. Não é escrito com Y, tá, gente? É escrito com I mesmo, aqui tá em outra língua, mas é chamado de sístole, o movimento de contração do coração, e diástole, o movimento que o coração relaxa. Por que a gente está falando sobre isso? Toda vez que o coração contrai alguma parte dele, ele expulsa o sangue presente naquela cavidade. Por exemplo, quando o coração contrai os átrios, né, que são as duas cavidades aqui superiores, ele expulsa o sangue dali. Só que ao mesmo tempo que acontece a contração dos dois átrios, acontece a diástole dos ventrículos, ou seja, enquanto os átrios se contraem, o ventrículo relaxa para que ele receba aquele sangue que está vindo do átrio, entendeu? Então, esses movimentos, eles acontecem de forma antagônica o tempo todo, tá? E aqui tem um coração, né? Como a gente está acostumado a ver sempre, mas o coração ele não tem exatamente esse formato, não é, pessoal? Espero que eu não tenha acabado com a infância de vocês, né? O coração, na verdade, ele é dessa forma aqui, como tá aí na tela. E aqui a gente está podendo observar o lado externo acontecendo esse movimento de sístole e diástole, tá? O tempo todo se contraindo. Então a gente percebe, ó, aqui, ó, essa parte de baixo são os ventrículos. A gente percebe que ele está o tempo todo contraindo e relaxando para que aconteça o fluxo sanguíneo ali dentro. Por que uma bomba, gente? Porque para o sangue ele conseguir atingir todas as partes do nosso organismo, ele precisa expulsar o sangue dali, né? Para o sangue conseguir circular, ele precisa de passar pelo coração para que atinja uma força suficiente para que ele chegue a todas as regiões do nosso organismo. Então, por isso que esses movimentos são tão importantes, tá bom? Então, aqui também a gente percebe, né, a presença das veias e artérias, ó, chegando e saindo do coração, tá? Essas cavidades aqui de cima, ó, aqui e aqui, são os dois átrios, tá? O lado direito é esse, o lado esquerdo é esse, ok? Então, aqui nós temos as cavidades do coração, né? Um desenho para ficar mais fácil da gente entender. O coração, o humano, ele é dividido em 4 cavidades, que é chamado de 2 átrios, que são as cavidades superiores, e 2 ventrículos, que são as cavidades inferiores, tá? Os lados, como eu já falei, existe o lado direito e o lado esquerdo. Então, existe o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Quero que vocês percebam aqui nessa imagem o seguinte, tá vendo que aqui tem uma divisão, né, do lado direito e o lado esquerdo do coração? Esse septo aqui, ele é muito importante para estar dividindo esses dois lados, por quê? Todo o sangue que circula do lado direito do coração, ele não se mistura com o sangue do lado esquerdo do coração. Por que isso é importante? Essas cores que a gente está vendo aqui de azul e vermelho, não é porque o sangue é azul e parte do sangue é vermelho, né, gente? É só para a gente representar. Todo o sangue que a gente vê representado de azul, ele é o sangue que está vindo do corpo, né? De todas as partes do nosso corpo. Então, como as células, elas são capazes de realizar o que a gente chama de respiração celular, elas vão pegar o oxigênio que está presente no nosso sangue e vai eliminar o gás carbônico. Dessa forma, vai mandar lá para o pulmão, que a gente vai ver daqui a pouco, e o outro lado, né, vai receber esse sangue rico em oxigênio, ou seja, que acabou de chegar do pulmão, está lotado de oxigênio ali que foi feito através da hematose, né, como nós já vimos lá no sistema respiratório, tá bom? Então, como nós vimos na aula anterior, percebemos que o coração
faz a pequena e a grande circulação, né? Só que antes de falar dessa pequena e da grande circulação, é importante que vocês saibam a função, como que acontece o desenvolvimento das válvulas do coração. Tá vendo essas partezinhas aqui, ó? Tipo um músculozinho, né? Tem aqui entre os átrios e os ventrículos e também tem entre os ventrículos e as artérias que vão sair dali, tá? Por que que essas válvulas elas são importantes? Porque enquanto o átrio está se contraindo, o ventrículo vai relaxar, certo? Só que o sangue ele só vai passar para o ventrículo quando essas válvulas se abrirem, tá? Essas válvulas que separam os átrios dos ventrículos são chamados de válvulas atrioventriculares, né? O próprio nome já diz que está entre o átrio e o ventrículo. Essa válvula, que é a atrioventricular direita, ela é chamada de válvula tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem 3 pontinhos aqui, ó, que a gente percebe de abertura, tá? E a válvula do outro lado, né, do lado esquerdo, ela é chamada de bicúspide ou mitral, tá? A gente percebe uma pequena diferença que existe aqui do formato, tá vendo? Da válvula do lado direito para o lado esquerdo, tá bom? E existem também válvulas localizadas aqui no começo das artérias que saem do ventrículo. Então, quando os ventrículos se contraem, essas válvulas se abrem para que o sangue seja expulso dali. Uma curiosidade, gente, que eu vou falar para vocês é o seguinte: todo sangue que sai do coração aqui do lado direito, ele vai para o pulmão. Então, a gente sabe que o coração ele fica numa cavidade chamada de mediastino, né, aqui no corpo, e os pulmões eles ficam logo do lado ali do coração. Então, o que que acontece? O batimento do coração desse lado direito, ele vai ser um pouquinho menos, um pouquinho não, né? Bem mais fraco, digamos assim, do que a contração que acontece do lado esquerdo, porque os pulmões estão ali do lado, bem pertinho dos pulmões, né? O coração e os pulmões estão bem próximos. Então, o batimento daqui, a força que o coração vai imprimir aqui, vai ser um pouco menor do que do lado esquerdo. O que acontece do lado esquerdo? Gente, o músculo cardíaco aqui ele é bem mais forte, exatamente porque esse lado do coração, que vai estar com sangue rico em oxigênio, ele precisa expulsar o sangue dali, que vai levar para todo o nosso corpo, né? No entanto, a artéria que sai daqui, que é a artéria aorta, ela é a artéria de maior calibre do nosso organismo, né? Então, ela possui esse calibre bem grande exatamente porque para ela aguentar a pressão do sangue que sai ali dos ventrículos, do ventrículo esquerdo e vai para o corpo todo, tá bom? Então, olha só, vamos tentar relembrar um pouquinho aqui os nomes das artérias e veias, né, que estão ligadas ao nosso coração. Aqui, a gente precisa lembrar o quê? Todo vaso sanguíneo que chega ao coração, ele chega através de veias, certo? Então, o sangue, gente, ele sempre vai chegar no coração nos átrios, tá? Nas cavidades superiores. Então, aqui nós temos, ó, tá vendo uma setinha? Significa que o sangue está chegando aqui no átrio direito. Se ele está chegando, ele chega através de uma veia, né? Essa veia recebe o nome de veia cava. As veias cavas, gente, podem ser divididas, né, em veias cavas superiores e inferiores. A veia cava superior, ela vem da parte superior do nosso organismo e a veia cava inferior vem da parte inferior do nosso organismo. Beleza. Aí o sangue vai chegar aqui no átrio direito, né? Como ele tá vindo do corpo, ele tá pobre em oxigênio, ó, por isso que tá de azul, tá bom? Ele vai passar por aquela válvulazinha que a gente falou, depois que aqui no átrio acontece a sístole, ou seja, a contração, o sangue ele vai passar do átrio para o ventrículo. Atravessou essa válvulazinha, que é a válvula tricúspide, chegou no ventrículo. Beleza, o sangue chegou no ventrículo direito e ele precisa sair dali novamente, através de uma sístole, né, uma nova contração do coração, agora no ventrículo, ele vai passar pela artéria pulmonar. Por que artéria pulmonar? O sangue não está saindo do coração?
Ele sai do coração por uma artéria. Por que que essa artéria se chama artéria pulmonar? Porque o sangue ele vai sair daqui, olha, pobre em oxigênio e vai para os pulmões, aonde ele vai receber o oxigênio lá depois que acontecer a hematose, tá bom? Então, esse sangue foi para o pulmão, né? Lá aconteceu o recebimento de oxigênio, tá bom? Só que o pulmão, ele não tem como mandar esse sangue direto para o corpo todo cheio de oxigênio, né? Então, esse sangue, ele precisa passar pelo coração novamente para que o coração bombeie esse sangue para o corpo todo. Então, o que, que vai acontecer? O sangue, ele retorna para o coração agora do lado esquerdo. Aí, ó, ele vai chegar aqui dos pulmões, né? Chegou aqui no átrio esquerdo. Se ele está chegando no coração, ele vai chegar através de uma veia, né? Essa veia, ela é chamada de veia pulmonar, tá bom? Então, o sangue chegou aqui dos pulmões, através da veia pulmonar, no átrio esquerdo. Vai atravessar a válvulazinha que tem entre o átrio e o ventrículo aqui, ó, aqui, né, que se chama válvula bicúspide ou mitral, e chegou lá no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, por sua vez, vai fazer o movimento de contração, que é a sístole, né, do ventrículo, e vai expulsar esse sangue todinho que está ali e mandar para o corpo todo. Se o sangue ele vai sair do coração, ele vai sair através de uma artéria. E essa artéria que vai levar esse sangue para o corpo todo, ela é chamada de artéria aorta, né? Dessa forma, o sangue vai lá para o seu corpo, para todas as células do seu organismo. Elas vão fazer a respiração celular, pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico, né? E aí esse sangue vai ficar pobre em oxigênio de novo. E aí vai voltar através da ação das veias de novo lá para o lado direito e acontece tudo novamente, tá bom? Tudo isso que eu falei, pessoal, é toda a circulação do sangue que acontece o tempo inteiro no nosso corpo. E aí, essa circulação, ela é dividida em pequena circulação e grande circulação, como nós vimos, né, na aula anterior. A gente pode falar que a pequena circulação, ela é a circulação que vai do coração, o sangue sai do coração pobre em oxigênio, vai para os pulmões, recebe o oxigênio, né? E retorna para o coração novamente. Essa é a pequena circulação. Por que é a pequena circulação? Porque ela vai ela vai percorrer um caminho curto, né? Do coração até os pulmões e voltou para o coração novamente, tá? Então, sangue sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração. Essa é a pequena circulação, ok? E tem a grande circulação, que é qual? Aquela que o sangue rico em oxigênio vai sair do coração, vai para o seu corpo, levar esse oxigênio para as suas células e retorna ao coração novamente. Essa é chamada grande circulação, exatamente pelo caminho maior, né, que o sangue percorre o nosso organismo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, oitavo ano. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade. Eu vou só falar as respostas, tá? E aí vocês conferem aí com o de vocês. Então, aqui no primeiro, a gente tem um desenho do coração, tá? E na letra A tá pedindo para a gente colocar os nomes das cavidades que estão representadas pelas letras. Então, vamos lá. Ó, a letra A está indicando o átrio direito. A letra B está indicando o átrio esquerdo. A letra C está indicando o ventrículo esquerdo e a letra D está indicando o ventrículo direito, ok? 2 átrios, 2 ventrículos, beleza? A letra B pediu para a gente colocar os nomes dos vasos sanguíneos que estão ligados ao coração, que estão identificados pelos números romanos aí, né? Então, primeiro, a gente tem aqui o número 1, ó. O número 1, gente, ele está chegando aqui no átrio direito, certo? Então, o número 1 vai ser o quê? As veias cavas. Ó, aqui tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Então, número 1, veia cava. Beleza? Número 2. Ó, esse 2 aqui tá meio difícil de entender, gente, mas esse 2 é um vaso sanguíneo que está saindo do ventrículo esquerdo, tá? Essa daqui é a artéria aorta. Ela tá saindo do ventrículo e indo para o corpo, tá? Essa daqui é a artéria aorta. O número 3 é essa daqui que está chegando, né? Desculpa.
é o vaso sanguíneo que está saindo aqui do ventrículo direito e indo para o pulmão. Então, é esse vaso sanguíneo aqui, é chamado de artéria pulmonar, ok? E o último, número 4, que é essas duas aqui, ó, uma de cada pulmão, né? Cada uma dessas veias estão vindos dos pulmões. Então, são chamados de veias pulmonares, tá bom? Depois tem uma pergunta: por que um dos lados do coração circula apenas sangue rico em oxigênio e o outro lado pobre em oxigênio? Por que que isso acontece, né? Por que que o sangue do lado direito não se mistura com o sangue do lado esquerdo? Porque existe esse septo aqui que divide o lado direito do lado esquerdo. Então, não há comunicação entre os dois lados do coração, tá bom? E aqui, por fim, nós temos a número 2, temos aqui, ó, a representação, né, através da legenda, da pequena e da grande circulação. Então, a gente sabe que a pequena circulação, como está perguntando na letra A, né, de forma resumida, ela é o quê? Ela é a circulação que o sangue faz do coração, vai para os pulmões e retorna ao coração. Para ficar mais completo um pouquinho, a gente pode colocar assim, ó, o sangue sai do coração, na pequena circulação, do lado direito do coração, pobre em oxigênio, vai até o pulmão e retorna para o lado esquerdo do coração, rico em oxigênio. Beleza? E a grande circulação, ela é o quê? Ela é o sangue que sai do coração do lado esquerdo do coração, rica em oxigênio, percorre o corpo todo e retorna ao coração, pobre em oxigênio, para o lado direito. Ok? Então, esse daí é mais ou menos resumidinho, né? A pequena e a grande circulação, tá bom? Depois, pinte de lápis de cor azul todo o caminho do sangue pobre em oxigênio. E de cor vermelha, na letra C, todo o caminho que o sangue está rico em oxigênio. Quando eu recebi as respostas de vocês, eu percebi que muitas pessoas pintaram de uma cor a pequena circulação e de outra cor a grande circulação. Não é assim, tá, pessoal? A gente tem que entender que todo o sangue do lado direito do coração, ele está pobre em oxigênio. Por quê? Porque é o sangue que está chegando do corpo. Do corpo que a gente diz, gente, são todos os lugares do nosso corpo, todas as células do organismo, tá bom? Então, as células, elas vão fazer a respiração celular, certo? Então, elas vão deixar o sangue pobre em oxigênio, elas vão pegar o oxigênio que está no sangue e vão deixar o sangue, na verdade, rico em quê? Em gás carbônico e pobre em oxigênio, certo? Então, esse lado aqui, ó, aqui, aí o sangue continua pobre em oxigênio, então aqui é tudo de azul, ó. Aí chegou no coração, foi bombeado, né? Até ele ir para os pulmões, esse sangue está pobre em oxigênio. Então, todo o lado direito aqui do nosso desenho é de azul, porque ele está pobre em oxigênio, certo? Aí, depois que o sangue veio para o pulmão, recebeu o oxigênio aqui, né? Aí ele veio rico em oxigênio, lotado de oxigênio, percorreu aqui, veio pelo lado esquerdo do coração todinho e foi bombeado para o corpo rico em oxigênio, tá bom? Então, toda essa parte aqui do nosso desenho é de vermelho, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida eu tô por aqui, tá? E aí, nossa atividade de hoje ainda vai ser sobre circulação sanguínea, para a gente fixar melhor esse conteúdo, que ele é muito importante, tá? E aí, qualquer dúvida, eu tô por aqui.